João capítulo 13. A partir do versículo 21. Então, como eu disse, nós vamos trabalhar no dia de hoje essa figura do discípulo amado. Nós vamos fazer, vamos dizer assim, um itinerário, um caminho do discípulo amado, aquele que, como nós sabemos, recostou a cabeça no peito de Jesus, como nós estamos vendo aí no nosso ícone, que está aí à frente, o ícone do discípulo amado. Então, antes mesmo de começar, vocês já ficam aí no João capítulo 13, a partir do versículo 21, o Evangelho de João, ele, podíamos dizer, ele se divide em duas partes. O livro dos sinais, que vai do capítulo 1 ao final do capítulo 12, e é chamado livro dos sinais, porque no Evangelho de João não chama milagres, chama sinais. Ele nunca chama milagre. Então, até o capítulo 12, existe, Jesus faz milagres, e, segundo, ele fala para a multidão. A partir do capítulo 13, há uma mudança brusca no Evangelho de João. Primeiro, não vai existir mais nenhum milagre a partir daí. Segundo, ele não vai mais pregar para a multidão. Ele vai sempre se dirigir só aos discípulos. É um evangelho, a parte do evangelho mais íntima, só para os mais próximos. Ele já não vai mais falar da multidão. E vai aparecer uma figura misteriosa que não aparecia no evangelho todo. A figura do discípulo amado. Quer dizer, César, que até o capítulo 12 não cita o discípulo amado. Então nós já vamos precisar que o nosso estudo será sobre o livro da glória, né, que é a partir do capítulo 13 em diante, e nós vamos seguir, nós vamos ler todas as passagens que essa figura misteriosa aparece do discípulo amado. Já de começo, a gente pode dizer aquela pergunta, né? César, por que você usa sempre a expressão discípulo amado? Porque é do jeito que aparece no Evangelho, é o discípulo amado. E a segunda coisa, porque poderemos, claro que existem muitas interpretações, mas seguiremos sempre duas. Segundo a tradição, o discípulo amado quem é? João. É o evangelista João. Isso, aquele que escreveu o Evangelho. E existe uma segunda interpretação, que não vai contrária a essa, mas complementa, que todas as vezes que no Evangelho aparece uma pessoa sem nome, como no caso o discípulo amado, significa que você pode ler esse texto se colocando no lugar dele. Isso é uma técnica de escrever. Você não bota o nome, o personagem, como o leproso, o cego de nascença, que você lê como se você pode se colocar no lugar da personagem. Isso é uma técnica de escrever. Você coloca de uma forma que o leitor possa se colocar naquele local. É mais difícil você se colocar no local quando a pessoa tem um nome. Então, todas as vezes que você lê a Bíblia, por exemplo, a samaritana, o cego de nascença, você pode dizer, sou eu. Eu posso me colocar naquele lugar. Então nós vamos usar sempre esses dois caminhos. Um, o discípulo João, e outro, aquela que também nós podemos nos colocar naquele lugar. Então, já sabemos que vamos lidar com a segunda parte, que é o livro da glória. Ah, César, a glória é aquela que organizou o encontro aqui, que vocês conhecem? De uma certa forma, sim, porque glória significa para a parte gloriosa. Mas o que vai ter de glorioso no Evangelho de João?
para o Evangelho de João, a glória de Jesus é aonde? Na cruz. É a grande glória de Jesus. Na hora que eu for levantado, na hora que ele foi levantado na cruz, a grande glória de Jesus na terra, qual é o trono de Jesus nessa terra? A cruz. É da cruz que ele reina. A glória é a manifestação de Deus. Por isso que essa é a segunda parte. Então nós vamos seguir esse caminho. Então todos já estão aí com aberto a Bíblia, João capítulo 13, dos versículos 21 em diante. Depois de dizer isto, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem estavam falando. Bem ao lado de Jesus, bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou que perguntasse de quem ele está falando. O discípulo então recostou-se sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então Jesus molhou um bocado e deu a Judas, Simão Iscariote. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus então disse: o que tens de fazer, faz logo. Mas nenhum dos discípulos entendeu com que ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou desce alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, Judas saiu imediatamente. Era a noite. Você sabe que está falando aqui da última ceia, né? A última ceia é a instituição da Eucaristia. Já tem uma recomendação prática aqui. Nunca saia antes da missa acabar. Foi o que fez Judas. Você viu que ele saiu correndo antes da celebração acabar, ele saiu antes. Então já é perigoso. É meio Judas quem sai da missa antes que ela termine. Está aqui, ele saiu logo. Mas no nosso centro aqui, não é no traidor, é no discípulo amado. Mas vale a pena uma realidade bem concreta. Qual? Esse acontecimento na última ceia, quer dizer, na instituição da Eucaristia, na missa, na quinta-feira santa. Depois, Jesus estava interiormente conturbado, porque ele vai proferir a palavra que um de vós irá me trair. Ele já está com o sentimento todo da traição de Judas. E temos um ponto a mais. O discípulo amado estava ao lado de Jesus. Pedro, que sempre é o mais, vamos dizer assim, o mais atirado, do outro lado da mesa, faz um sinal assim para o discípulo amado e diz: ei, pergunta aí a Jesus quem é. E o discípulo amado faz um movimento e recosta a cabeça no peito de Jesus e pergunta: quem é? E Jesus vai dar essa resposta: aquele que eu der o pão com molho e vai comer. E aí começa toda a história de Judas. Mas, como eu disse, o nosso centro não é a história de Judas, mas é o discípulo amado, que ele recostou
a cabeça no peito de Jesus. Ele recosta a cabeça no peito de Jesus e essa imagem é profundamente significativa. Ele recosta a cabeça dele no peito de Jesus como alguém que vai escutar o coração. O local do afeto, o local do amor, o local que revela toda a bondade e a misericórdia, os mistérios de Jesus Cristo. O mistério de uma pessoa está simbolizado pelo seu coração. Para os antigos, o coração não é uma máquina de bombear sangue. Para os antigos, o coração significa o centro da pessoa. Aonde estão escondidos, aonde está velado os maiores segredos. Então esse é o significado do coração. Por quê? Por que os antigos pensavam assim? Por um motivo simples. Porque o coração sente todas as coisas. Você já notou? Quando você está com medo, ele reage. Claro que a gente sabe hoje que tem a ver com o cérebro, tudo. Mas para os antigos, quando uma pessoa via um rapaz e uma menina e se apaixonava por ela, o coração disparava. Então, é todo o mistério do ser humano que está concentrado nesse órgão que é o órgão do coração, porque ele sente todas as coisas. Quando está com medo, quando está nervoso, quando está apaixonado, o primeiro órgão a sentir qual é? O coração. Ele muda o seu batimento. Percebendo isso, os antigos chamavam que o coração é o centro do homem. Porque ali é que reage todas as coisas. Então, estamos diante de um discípulo amado recostando a cabeça no peito de Jesus. Essa é a primeira aparição. Coloca-se ele sobre a cabeça sobre o coração e ele escuta, ele percebe os movimentos do coração de Jesus. Não é para medir a frequência cardíaca, mas para descobrir o mistério. Então nós estamos aqui para descobrir como é que podemos fazer esse mesmo movimento de escutar o coração de Jesus. E para ajudar a nós fazermos isso, vamos para o início do Evangelho de João. Vamos para João capítulo 1. E como eu disse, é o livro dos sinais. E a segunda parte, a partir do capítulo 13, é o livro da glória. Então a glória tem um livro só para ela, que é a segunda parte do Evangelho de João, do 13 em diante. Porque não tem mais sinais. Porque Jesus só conversa com os próximos. Então, nós vamos aqui no início, João capítulo 1. Vai dizer o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Pulemos para o versículo 18. O último. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que é Deus está na intimidade com o Pai e foi quem nos deu a conhecer. Então, ele estava junto de Deus. Com certeza, é uma das passagens mais estranhas, não é? De verdade? Não é um texto. É muito mais fácil contar uma história de Jesus do que falar a história do princípio. No princípio era a palavra. Na Bíblia de vocês está escrito palavra ou está escrito outra coisa? Verbo, né? Palavra, verbo, ou então logos. Tudo é a mesma coisa. É a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Para ajudar mais um pouquinho, vamos para o versículo 14. Vamos
tradução de vocês, como é que vocês leem junto o versículo 14? Habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, faço uma pergunta para vocês. Quem é o verbo, quem é a palavra? Então, com um pouco de segurança. Quem é o verbo, quem é a palavra? Jesus. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Mas César, você coçar a cabeça, não é uma forma estranha de chamar Jesus, não é? Chamar Jesus de palavra. Por que ou então de verbo? Por que esse título para Jesus? Porque o que é que faz uma palavra? Vou dar um exemplo. Se eu tivesse a infelicidade de dizer a vocês isso, eu vou dar uma palavra para vocês sobre o momento político do Brasil. Prometo que eu não vou fazer isso. Certo? O que eu estava dizendo quando eu dissesse que eu vou dizer uma palavra? Eu estava dizendo o quê? Que eu iria explicar, informar, atualizar vocês, fazerem vocês compreenderem o momento político do Brasil, não é verdade? Se eu dissesse que eu ia dar uma palavra sobre o momento político. Então, quem é Jesus? Jesus é a palavra sobre Deus. É aquele que explica Deus. É aquele que revela Deus. Você quer saber quem é Deus? Você quer saber o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta? Você quer saber o que Deus quer de você? Você procura a palavra. E quem é a palavra? Jesus. Tudo que podemos conhecer sobre Deus é revelado na pessoa de Jesus. Jesus é o verbo. Ele é a explicação de quem é Deus. Ele é a explicação de como Deus age. Ele é a explicação de como Deus gosta ou não gosta de uma coisa. Ele é a explicação do que Deus espera de você. Quando você conhece Jesus, você sabe quem é Deus. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a palavra. Por isso que é usado esse título. Jesus é a palavra de Deus. Ele nos revela quem é Deus. E nos mostra como Deus age, como Deus faz, o que gosta, o que não gosta. Tudo o que nós precisamos conhecer sobre Deus é revelado na pessoa de Jesus. Por isso que a palavra se fez carne. Se fez? Assumiu a nossa natureza humana. O verbo se fez carne. E olhe, vou dizer só um complementozinho. O evangelista não diz que o verbo se fez homem. Ele diz que o verbo se fez o que é carne? A parte mais limitada que nós temos. Então Jesus aceitou, mesmo sendo Deus, ele aceitou viver a nossa realidade humana. Por isso Jesus tinha sono, tinha fome, tudo que é mais limitado em você. O evangelista podia ter feito assim uma frase bonita, e o verbo se fez o espírito humano, aquilo que é mais elevado. Mas para mostrar que Jesus assumiu tudo, o verbo se fez carne, assumindo a nossa realidade como ela é. Ter sono, ter fome, ter calor, ter frio, aquilo que é próprio do nosso corpo. Então agora já sabemos quem é a palavra, quem é o verbo. Então prestem atenção. Essa é a parte mais bonita. No princípio era o verbo, vamos voltando para o versículo 1, e o verbo estava junto com Deus, e o verbo era Deus.
E o Verbo estava junto a Deus. A melhor tradução é: o Verbo estava voltado para Deus. O Verbo estava inclinado para quem? Para o Pai. Então preste atenção. Aqui nós vemos qual é a imagem. Jesus, o Filho eterno do Pai, está voltado para o Pai. Ele está inclinado para o Pai. Então, se você prestar atenção, olha aqui o movimento do discípulo amado. Ele está recostado no peito de Jesus. No prólogo do Evangelho de João, o que é dito? Jesus estava recostado sobre o Pai. Então, o que é que Jesus estava fazendo? Recostando a cabeça no peito do Pai. Recostando a cabeça no coração do Pai. Por isso que o Evangelho todo de João, o que é dito? Eu só falo, Jesus diz o quê? Eu só falo o que eu vi meu Pai falar. Eu só faço o que o meu Pai mandou fazer. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, qual é a identidade de Jesus? Jesus, ele está eternamente recostado a cabeça no peito do Pai, escutando o Pai. Intimamente, qual é o papel de Jesus? Escutar quem é o Pai e contar para quem? Para nós. Então, por isso que ele é a palavra. Mas, o evangelista, voltando aqui como a gente leu no discípulo amado, o que é que o discípulo amado faz? Recosta a cabeça no peito de... Vocês estão percebendo qual é o movimento? Jesus escuta o Pai e o discípulo amado escuta Jesus. Não é fantástico isso? É esse o movimento. Jesus vive para escutar o Pai, para conhecer o mistério de Deus, para conhecer e nos revelar. Por isso ele é chamado de palavra, ou então de verbo. Jesus é a palavra, ele escuta o coração do Pai e conta para nós. E o discípulo amado é aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus, escuta o que Jesus disse e conta para nós. Então, qual é o papel do discípulo amado? Escutar o coração de Jesus. Como Jesus escuta o coração do Pai, assim a revelação chega até nós. É isso que o evangelista João quer nos apresentar. Ele não vai simplesmente contar uma história de Jesus. Contar uma história qualquer repórter conta. O que ele vai fazer? Ele vai revelar o mistério de quem é Jesus. As histórias é um meio para revelar quem é Jesus. Ele não está aqui pensando, você não lê um evangelho achando que tem um repórter contando. Olha, Jesus acordou e fez isso. Jesus acordou e fez... Como tem de ideia de hoje em dia? O evangelista não tem essa preocupação. A história é para revelar o grande mistério que é a pessoa de Jesus. O discípulo amado é aquele que, recostando a cabeça no peito de Jesus, conta por meio do evangelho quem é Jesus. Não a um olhar externo, mas alguém que escutou o coração de Jesus. É interessante, quando vocês, todo mundo quase de uma forma ou de outra, conhece a devoção do Sagrado Coração de Jesus. A devoção do Sagrado Coração de Jesus, né? Que tem até uma solenidade, tem aquelas missas da sexta-feira, e a aparição do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Lacoque, lá em Parlemonial, segue a mesma lógica. Quando Jesus aparece a primeira vez, o Sagrado Coração, diz, você sabe que dia era?
Era o dia da festa do evangelista João. Ele aparece a primeira vez e diz para ela: vem cá, encosta a sua cabeça no meu coração. E ela faz o movimento de fazer o mesmo movimento do discípulo amado. Ela escutou. E aí está o segredo. Não é simplesmente uma ideia, não é uma frase. É o conhecimento do coração. É um conhecimento afetivo. Do mesmo jeito que Jesus conhece o Pai, o discípulo amado conhece Jesus. É um tipo de conhecimento que não é só ideias. Aula não dá. Curso nenhum de Bíblia nem teologia não dá isso. É um conhecimento afetivo, amoroso, do mistério da pessoa de Jesus. Como eu já falei muito até agora, quero ver se vocês conseguiram explicar o raciocínio agora para a pessoa do seu lado. Aí, explica aí para a pessoa do seu lado esse nexo de ligação entre o discípulo amado e Jesus e o Pai. Não esqueça de explicar para a pessoa do seu lado por que Jesus é chamado de palavra e verbo. Veja aí se vocês estão bons mesmo. Conversa aí com a pessoa do seu lado.